Hoje, com grande alegria, eu tenho como convidada a Flávia Tarabini, que há pouco me disse que vai ser acompanhada pelo seu marido, Gustavo Asmar, e Flávia, obstetra ginecologista, Gustavo ortopedista. E essa dupla de ouro que escreve o capítulo que pela primeira vez existiu na última edição do nosso Resendão. É um capítulo importantíssimo, é um assunto meio tabu que fica esquecido e ou as pessoas têm medo e aí por segurança acabam dizendo para a grávida ficar quietinha ou fazer hidroginástica, não é? Na maioria das vezes é assim, não, fica aí na hidroginástica e não faça atividade física outra que não a hidroginástica. Então, com certeza, a Flávia e o Gustavo vão nos dar uma linda aula. Flávia foi nossa aluna na Souza Marques, tem pouquíssimo tempo, e depois foi residente na Carmela Dutra. Então ela está aqui, está em casa, porque está encontrando a turma da UFRJ e da Carmela. Obrigado, Flávia, e com a palavra. Obrigada a você, professor, pelo convite sempre. Um prazer. Estou aqui vendo ex-staffs queridos, Sidney Borges, pessoas que fizeram parte da minha formação, assim como o senhor, né? Como professor, como primeiro chefe na docência lá na Santa Casa, na 33, onde eu aprendi não só obstetrícia, como a dar aula também. Muito obrigada pela oportunidade sempre. Foi um prazer enorme participar desse capítulo, né? Eu acho que o professor Jorge traz consigo os benefícios da atividade física, e por ser uma pessoa que pratica atividade física, tem essa percepção clara de todo o bem-estar, de tudo aquilo que a gente é capaz de trazer. Como ele bem já disse, em geral, as contraindicações ao exercício na gravidez, elas se calcam muito mais na redução da culpabilidade gestacional da própria gestante, né, do que propriamente em evidência científica. Vou aqui fazer o compartilhamento da minha tela para a gente começar. Deixa eu... Vejam se está suficientemente visível Ah, para sim, vocês. tá Tudo certo? normal, Flávio, tá ótimo. Ok. Bom, começando então, eu gosto sempre de lembrar que a gente tem alguns pontos de abandono de exercício físico pelas pessoas que, na verdade, nascem com vulva e vagina, né? Pelas mulheres, que são a entrada na puberdade, que normalmente a gente começa a ter um decréscimo em relação à prática de exercício físico, a todos os estímulos, né? A gente tem muitos estímulos, na verdade, uma expectativa de gênero mais masculina classicamente em relação ao exercício físico. Então, esse é um momento de abandono. Sem dúvida nenhuma, a primeira gravidez é um outro ponto importante de abandono, né? Em trabalhos relacionados à medicina esportiva, a gente percebe claramente que muitas mulheres abandonam a prática esportiva exatamente nesse momento da vida. Classicamente, o puerpério, né? Obviamente, depois do primeiro filho, também é um outro ponto importante, né? Por isso, eu gosto sempre de lembrar que esse pode e deve ser um período, uma janela de oportunidade, né? Não só um período em que a mulher está suscetível a orientações, né? Então ela fica muito suscetível a questões educacionais novas, né? Exatamente porque tem ali essa responsabilidade, né? A culpa materna que nasce, que é tantas vezes, na verdade, caminha para algo pejorativo. Nesse cenário, muitas vezes a gente trazia essa autorresponsabilidade corporal da mulher, que muitas vezes não faz por si. Pode ser interessante lembrar que ela ali está fazendo não só por si, mas também pelo seu filho. Então, existe eventualmente uma facilidade nesse momento para que a gente, de fato, estimule essa mulher a praticar atividade física, estimule ela a ter novas experiências que tragam, na verdade, benefícios para o binômio materno-fetal, né? Esse é um trabalho muito interessante, um trabalho que mostra, na verdade, a diminuição do risco cardiovascular da prole, né? Um trabalho bonito que foi publicado, na verdade, foi orientado na Inglaterra. É um trabalho super interessante porque ele mostra um jornal pediátrico mostrando a avaliação de crianças em relação à adiposidade dessas crianças aos 3 anos de idade, atestando exatamente o que já se esperava,
mostrava, né, que havia uma redução de risco cardiovascular nessas crianças cujas mães haviam sido, na verdade, orientadas à prática de exercício físico nas suas próprias gestações, né? Houve, claro, uma questão relacionada à manutenção de hábitos saudáveis, mas existe uma outra vertente dessa pesquisa que segue em andamento, né, com resultados parciais que, na verdade, fortalecem a possibilidade de que a gente tenha aí um padrão, de fato, epigenético que traz benefícios para a prole a posteriori, assim como a gente teria, na verdade, malefícios quando a gente pensa na programação fetal em relação a distúrbios metabólicos, né, a alterações desglicêmicas, por exemplo, na gravidez. Aqui a gente pode ter benefícios em relação às gravidezes também, né? O sedentarismo, que a gente sempre comenta, né, que é a principal causa de morte, de problemas de saúde no mundo hoje, né, na verdade, dos fatores modificáveis, certamente um dos que a gente pode, de maneira mais objetiva, mobilizar, né? Não realizar exercícios, né? Praticar a cinesiofobia, estimular a cinesiofobia, né? O medo do movimento pode ser muito mais danoso, sem dúvida nenhuma, do que a sua realização, né? E essa é a orientação, na verdade, das mais importantes entidades de ginecologia e obstetrícia do mundo, né? E que corrobora aquilo que já é dito para pacientes fora desse ciclo, né, gravídico puerperal. O tempo de atividade física, né, já que a gente tem aí algumas dúvidas em relação a essa possibilidade, existem, na verdade, orientações, essas orientações são do CDC, de que aquela gestante que já praticava exercício, ela deve, na verdade, perpetuar essa prática, né, no mínimo 3 vezes por semana por 30 minutos, né, num total mínimo de 150 minutos por semana. Assim como aquela gestante que era sedentária, o que antes era um grande tabu, né, a gente viveu um tempo em que se orientava a gestante a não praticar atividade física desde que ela não fosse praticante previamente à gestação, e nesse momento surge essa orientação de que deve haver um aumento gradativo, paulatinamente, para que a gente alcance aquela mesma minutagem que é praticada por gestantes já ativas previamente, né? Existe até uma orientação ali de um aumento, né, de minutagem de 5 minutos por treino, para que a gente consiga atingir um tempo de prática de atividade física que seja de fato compatível com os resultados mais benéficos que se encontram em relação a essa atividade, né? Essa é uma meta-análise do grupo do Delfina com o Mayo Clinic, que foi publicada agora no último congresso. Na verdade, ela foi apresentada, né? Ela já está publicada, mas foi apresentada no último congresso agora de 2025, do Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, em que ele fala de uma atividade física um pouquinho mais, na verdade, com uma frequência maior, né? E além da frequência, com um tempo, na verdade, maior, e já levando aqui a uma combinação de exercícios não só resistidos, mas também exercícios aeróbicos, né, de intensidade leve e amonerada. E aqui, pela primeira vez, se fala em biohacks quando a gente pensa em gestantes, né? Então, eles estimulam que haja esse apoio digital, de fato. Para muitos deles, eles obviamente não estão validados, mas que os aplicativos, né, os monitoramentos, eles seriam muito interessantes para que a gestante tenha não só uma capacidade, na verdade, comparativa, né, de benefício ao longo da gravidez, mas mesmo de segurança ao longo da gestação, né? E que devem se iniciar no primeiro trimestre. É uma outra fala cada vez mais frequente das sociedades obstétricas, né? O que antes havia uma certa reticência, hoje já é uma fala absoluta, que faz todo sentido do ponto de vista fisiológico, né? Se a gente pensar, na verdade, no processo de placentação e na importância que o processo de placentação tem ao longo de uma gravidez e o quanto ele acontece ao longo desse primeiro momento, né? O quanto o trofoblasto tem aquela migração e o aprofundamento, né, da sua penetrância nesse momento gestacional, é praticamente um contrassenso que a gente contraindique, né, ou não oriente a prática de atividade física a partir do início da gestação, né? Já que ali, hoje, a gente reconhece que muitas das questões obstétricas que vão aplacar aí essa gestante ao longo do tempo se iniciam exatamente nesse momento. A melhor modalidade é uma outra pergunta que é muito feita, o professor Jorge já quebrou aqui um dos paradigmas mais comuns, que é o de que a gente deve praticar uma atividade física sempre leve, né, em ambiente aquático. É óbvio que a pressão hidrostática, né, ela reduz aquele desconforto em relação à capacidade de retorno venoso. Então, claro que há benefícios em relação à atividade aquática para a gestante, mas nem sempre, e é importante que a gente lembre que a melhor modalidade para uma pessoa é aquela que ela tem uma adaptação neuromuscular prévia, que ela tem prazer, que ela já fazia de alguma maneira, que ela se sente à vontade na feitura, né? Esses são princípios
fundamentais para que a gente, na verdade, leve a uma maior aderência, né, uma capacidade realmente de manutenção rotineira desse tipo de atividade, para que a gente consiga colher aí os melhores benefícios em relação a todas elas, né? Se a gente está falando de pacientes sedentárias, deve cada vez mais, e o ACOG, na verdade, reconhece, corrobora essa orientação, deve cada vez mais haver orientação tanto do ponto de vista de exercício resistido, quer dizer, exercício de força, né? Seja levantamento de peso olímpico, crossfit, musculação, com o exercício aeróbico, né? Essa combinação ali mínima seria interessante para que a gente tivesse o benefício duplamente perceptível ao longo da gestação, né? E para sedentárias, a orientação sempre é desse aumento paulatino, tanto de volume quanto de tempo de treinamento, né? Particularmente lembrar que a gente tem algumas questões, como, por exemplo, exposição demasiada, né, ao sol, que é uma questão importante, já que pode cursar com um aumento, na verdade, de alterações ali, tanto do ponto de vista de temperatura corporal, né, que podem ser potencialmente danosos, quanto do risco de hipotensão, que pode também ser algo que na verdade, interfira de forma negativa, né, se houver um evento, por exemplo, de desmaio. Então, esse cuidado na exposição solar é interessante, assim como na própria ventilação, né, na característica ali de ter uma temperatura agradável no ambiente em que a gestante treina. Isso é importante porque algumas práticas esportivas não só são exclusivamente ao ar livre, e aí a gente vai ponderar, na verdade, essa exposição solar, a temperatura a qual ela se expõe, e outras, na verdade, condizem com ambientes que têm por si só, naturalmente, uma temperatura que vai ser elevada e que por um tempo demasiado pode levar a esse tipo de desconforto, como os desmaios, que a gente sabe que são particularmente mais frequentes nas gestantes, né? Tem alguns exemplos aqui que são dados por esse artigo, que é um artigo importante, que é o artigo do Berghella de 2017, em que ele fala sobre alguns exercícios que são absolutamente seguros, né? Então, por exemplo, bicicleta estacionária, já que a gente tem questões em relação à possibilidade de desequilíbrio, né? O centro gravitacional da gestante se altera, a gente sabe que ele não se altera necessariamente com engrandecimento gravídico, com engrandecimento uterino, que ele se altera, na verdade, previamente a isso, a gente reconhece as modificações do organismo materno, e exatamente por isso, trabalhar com uma bicicleta estacionária retira da gestante aquela dificuldade ali em relação ao seu próprio equilíbrio e ao risco de trauma, que é sempre uma questão que se coloca quando a gente pensa em gestantes, né? Os exercícios aeróbicos, danças, né? Exercícios de resistência, como eu já falei, que são os exercícios resistidos ali de força, também são interessantes, né? Os alongamentos, particularmente, têm um benefício, na verdade, quando a gente pensa em exercícios pélvicos, né? Os alongamentos, inclusive, fazem parte aí da rotina das fisioterapeutas pélvicas, já que o objetivo, na verdade, de alongamento muscular é se valer, né, das mudanças ali endocrinológicas que propiciam esse maior alongamento, e a própria hidroterapia ali, como tá, exercícios aeróbicos dentro da água, que vão, na verdade, trazer essa questão pressórica, né, que eu já comentei aqui, a questão hidrostática, para ser mais um mecanismo de auxílio na capacidade, na verdade, de retorno venoso dessas pacientes que têm essa dificuldade pelo crescimento, pelo engrandecimento ali gestacional a partir, particularmente, do segundo trimestre, né? O treino de força muscular, ele visa, obviamente, o aumento da força de forma global, né? Mas não só isso, ele melhora a adaptação às alterações posturais, né? Então, na verdade, quando a gente pensa num treino de força, o objetivo, é claro, é a manutenção de massa muscular, que hoje a gente reconhece como algo importante, né? Para além da gravidez, né? Particularmente a partir dos 40 anos em que a gente passa pelo processo sarcopênico de maneira mais marcada, que a gente caminha para a senilidade, em que, na verdade, a quantidade de massa muscular vai ser um parâmetro, na verdade, positivo, né, de bem-estar, de resposta imunológica, de capacidade de manutenção de densidade mineral óssea. Essas adaptações, na verdade, também vão prevenir traumas, dores e quedas. Fortalecimento muscular leva a esse corpo que, na verdade, é capaz de suportar algumas situações de uma maneira menos grave, com menos impacto, né? O fortalecimento do core, né, da parte abdominal, do cinturão de sustentação abdominal,
é muito importante, a despeito de uma diástase que é absolutamente fisiológica, né? É possível fazer esse exercício sem que haja um aumento de risco dessa diástase, desse afastamento da musculatura reta abdominal. Isso porque se a gente faz um exercício que, na verdade, tem uma coordenação respiratória, ou seja, se eu tenho um movimento de expiração coordenado exatamente com o momento de força do exercício, eu não tenho um aumento de pressão intraabdominal, né? Então, eu não tenho esse aumento de pressão que levaria a um agravamento, a uma potencialização da diástase. E lembrar sempre que essa organização respiratória deve ser uma orientação do obstetra, né? A gente não deve esperar que outros profissionais tenham esse tipo de capacidade. É importante que o obstetra tenha segurança para fazer esse tipo de orientação dentro do consultório, até para levar a educação médica para outras áreas de saúde que, porventura, não tenham ali tanto conhecimento a respeito desse tema, né? Importante lembrar que essa organização respiratória, que é muito frequente, né, e na verdade faz parte ali do dia a dia da prática, por exemplo, de alguns exercícios como Pilates, ela acaba, na verdade, resultando em exercícios que têm um melhor potencial na gestante, exatamente porque a coordenação respiratória faz parte daquela prática. Mas se ela for orientada, ela deve ser respeitada, na verdade, em absolutamente todos os exercícios, né? A gente fica com muito medo da orientação em relação aos exercícios de força abdominal, né? Os exercícios particularmente de contratura da musculatura abdominal, acreditando que exclusivamente esses teriam um aumento de risco de agravamento, de agudização, de maior exuberância da diástase, mas vale lembrar que qualquer exercício, né, especialmente ao longo do dia a dia, se a gente tem uma incapacidade de controle respiratório, né, uma incoordenação nesse momento, a gente acaba tendo um aumento de risco de aumento de pressão intraabdominal, e isso incrementa o risco, na verdade, de uma diástase que tem uma maior dificuldade de retomada de normalidade, de preservação de força, e assim por diante, particularmente no pós-parto. Lembrar que o exercício físico, por mais medo que se tenha dele, né, a cinesiofobia é muito comum entre médicos também, né, uma prática frequente é o amedrontamento diante da prática esportiva, mas lembrar que ao longo do dia a dia, só de, por exemplo, mudar de decúbito, né, sair de um decúbito, na verdade, dorsal para uma posição ortostática, a gestante estará ao longo do seu dia também fazendo esse tipo de movimentação e que é muito melhor que essa mulher tenha sido treinada e orientada quanto a esse exercício, que vai fazer parte do dia a dia de qualquer pessoa, do que ficar com medo de fazer a prática esportiva ali ao longo daquela única hora do dia, né? Muitas vezes a gestante vai fazer o exercício uma única hora do seu dia ou 45 minutos do seu dia, mas vai estar se movimentando eventualmente de forma errônea se ela não recebe esse tipo de orientação ao longo das outras 23 horas do dia. Então, vale a orientação sempre para que ela consiga tornar isso, quando possível, medular, né? Priorizar a musculatura paravertebral, né, lombar, escapular e grandes grupamentos musculares, é sempre uma prática frequente, particularmente musculatura lombar, já que a gente vai ter também essa perda de cinturão abdominal e aumento de chance de dor lombar, por questões óbvias, né, correspondentes à mudança fisiológica esperada na gravidez. Eu ia falar bastante do glúteo, porque é muito interessante, né, essa relação ali com o glúteo médio, mas como o Gustavo vai estar aqui, e tem essa parte exatamente na aula dele, eu vou deixar que ele fale da biomecânica, porque eu acho que vai ser mais proveitoso para todos nós. Já que é não só, né, porque ele é ortopedista, trabalha com medicina esportiva, mas também porque é particularmente a área dele, membro inferior, joelho, quadril, me foi muito útil na minha prática médica, no acompanhamento dos partos, né, quando eu comecei a conversar com ele a respeito de biomecânica. Eu me lembro que eu fiz alguns cursos, na verdade, em relação à mudança de posicionamento ali ao longo do trabalho de parto, né, de acompanhamento, que eram, na verdade, absolutamente contraintuitivos quando a gente pensa do ponto de vista lógico, e o Gustavo acabou me ajudando muito em relação às questões biomecânicas, né? O alongamento, na verdade, que ele chegou aqui. O alongamento, na verdade, tem a ver com questões também relacionadas à mobilidade, né? Alteração articular, flexibilidade e as próprias adaptações posturais, uma vez que a gente busca o alongamento, a gente vai ter um benefício em relação a todas elas, né? E, obviamente, prevenção das dores musculoesqueléticas, né?
Quando a gente pensa em relaxamento muscular, particularmente eu estou falando do alongamento que é dado na massagem perineal, na fisioterapia pélvica, que é um alongamento importante, que pode, na verdade, ser ainda mais agudizado, né? Se a gente consegue utilizar ali algum tipo de compressa morna, né? Levando, de fato, pelo calor, durante o acompanhamento do trabalho de parto, né? Na fase expulsiva propriamente, agigantando essa possibilidade de alongamento, tentando, assim, a redução das lesões perineais mais graves. Treinamento muscular de assoalho pélvico, portanto, é algo que faz parte também da prática do exercício, né, da gestante, né, manter fortalecimento, coordenação, capacidade de relaxamento. E quando a gente pensa, na verdade, na redução de risco de laceração, existe um outro dado importante, que é desse trabalho de 2018, que mostra exatamente que exercícios aquáticos têm mais um benefício para além da questão hidrostática, que é o fato de serem associados à redução de risco de laceração. Portanto, gestantes que fazem esse tipo de exercício têm esse dado aí positivo também associado a eles, né? A gente tem, na verdade, a gente sabe que o puxo dirigido é algo que hoje é absolutamente contraindicado, né? Salvo em situações em que a gestante, de fato, perde essa capacidade de percepção, né, do puxo, eventualmente num processo analgésico durante o trabalho de parto, ela pode perder a percepção, na verdade, de desejo de fazer força, né? Mas salvo essa situação excepcional, a gente deve lembrar que essa baixa capacidade de apneia na gestante, né, tem a ver com uma menor capacidade de reserva, ela vai ter um maior consumo de oxigênio, né? E, portanto, quanto melhor preparada essa gestante chega nesse momento, melhor ela estará também no momento da parturição, né? Vale lembrar também que o ideal em relação ao puxo dirigido, a gente tem algumas contraindicações também por conta de uma apneia, né? De uma apneia mais prolongada, que pode interferir na perfusão uterina e, consequentemente, na oxigenação fetal. E existem alguns dados relacionando o puxo dirigido a esse momento, né, de um risco maior de um baixo Apgar no 5º minuto depois de nascimento, aumentando o risco de admissão em UTI. Então, lembrar que a gente tem contraindicações e que aqui, quanto melhor tiver o VO2 dessa gestante, né, o VO2 máximo dela, melhor ela estará também nesse momento, pensando em puxo e assoalho pélvico. Existem diversas lesões que a gente reconhece durante um trabalho de parto. Aí embaixo eu estou mostrando uma avulsão dos elevadores do ânus, mas existem, obviamente, disfunções ligamentares, né? E alguns cuidados que a gente deve ter com o assoalho pélvico, eu acho que são interessantíssimos de serem conversados e de serem pesquisados, né? Eu entrei em contato com uma médica de São Paulo que trabalha só com assoalho pélvico. Ela está fazendo o pós-doutorado dela com John Delancey, que é um dos principais pesquisadores em relação a lesões de assoalho pélvico, né, no mundo, um grande uroginecologista. Exatamente para entender se existe algum tipo de cuidado que poderia ser feito. A gente fala muito nas correções uroginecológicas, né? Mas algum cuidado prévio, né? O que chama muito atenção para mim, sempre me chamou, sempre foi motivo de pensamento, de aprofundamento, foi pensar que existem lesões outras musculares muito menores do que a lesão vaginal durante um trabalho de parto habitual, que são cuidadas e que são tratadas de uma maneira muito mais pormenorizada para manutenção das suas funções, né? Então, vale lembrar que o parto é um evento fisiológico, sim, que obviamente a natureza vai se preocupar com a perpetuação da espécie, mas não necessariamente com a qualidade de vida da parturiente. E isso é importante que a gente tenha em mente, né? É importante a gente lembrar que se houver alguma queixa, existem possibilidades de tratamento hoje, né? Baseadas muito nas tecnologias, né? Existem os lasers que vão, na verdade, gerar ali uma possibilidade, um suprimento sanguíneo, né? Uma capacidade de vascularização, né? A gente chama de uma vascularização ali, de um calor que se propaga em bola de sinuca para aumentar a vascularização localmente. Existem os ultrassons microfocados, que, na verdade, a posteriori, se houver manutenção de percepção de frouxidão vaginal, também têm sido muito estudados. Esse é um assunto que eu tenho conversado muito com a professora Suzana de Bello, que é uma pesquisadora uroginecologista da Escola Paulista de Medicina, que tem uma das suas pesquisas exatamente nesse campo, não só na incontinência urinária, mas também na frouxidão vaginal, que é um tema muito negligenciado pelos obstetras, e a minha percepção é de que ele é negligenciado porque a gente não sabe muito bem o que fazer com isso, ou se sente um pouco culpado se foi você próprio que assistiu essa paciente. Então,
lembrar que existem possibilidades terapêuticas interessantes, muito de quem trabalha com uroginecologia, que podem se associar aos obstetras. Voltando à prática do exercício de forma mais concentrada, lembrar que a gente tem algumas modalidades que devem, na medida do possível, ser evitadas. E por que eu estou falando na medida do possível? Porque se for a modalidade que a gestante tem prazer, que ela adora, que ela pratica, a gente não tem nenhuma capacidade de intervenção nesse sentido, né? Nem o Comitê Olímpico Internacional é capaz de proibir uma gestante em nível atlético olímpico de interromper seus treinamentos. Mas vale a gente lembrar que, na medida do possível, escolher ou optar por esportes que tenham um risco de trauma abdominal reduzido, né? Atividades que demandem menos equilíbrio, exatamente pelo risco de trauma, risco de queda, que está aumentado, né? Pela alteração ali do centro de gravidade contínuo. Os esportes de contato, né? Que são esportes que, eventualmente, esportes com bola, né? Tênis, vôlei. Outro dia, deve ter uns 15 ou 20 dias, eu vi uma jogadora de um time aqui do Rio de Janeiro, jogadora de vôlei profissional, jogando já com o abdômen engrandecido. A gente teve, durante as Olimpíadas também, algumas atletas que lutaram, tinha uma atleta da esgrima, tinha uma atleta do próprio vôlei de praia, que, na verdade, estavam ali envolvidas como atletas olímpicas durante seu período gestacional, né? Não há nenhuma contraindicação absoluta a ser feita, mas é claro que, se puder haver uma orientação, pelo risco que a gente tem de trauma abdominal, seria interessante evitar esse tipo de atividade, né? Orientação quanto às atividades de alto impacto. O que significa isso, né? A gente lembrar que o assoalho pélvico vai sofrer uma lesão, seja dependente da via de parto, né? A gente pensa muito no parto vaginal, mas lembrar que a lesão do assoalho pélvico, né? As possibilidades aí de alterações, elas são, na verdade, pela gravidez per si, associada ao fato de nascer com vulvovagina, né? Lembrar que a vagina, ela não é uma cavidade estática, ela é uma cavidade virtual que existe mediante afastamento das suas paredes e que, portanto, tem ali para dentro da sua cavidade uma possibilidade de herniação dos outros órgãos pélvicos a partir também do enfraquecimento da estrutura muscular de assoalho pélvico, né? Essa é uma lembrança importante para que a gente oriente essa paciente na retomada de exercício pós-parto, né? Estar com o assoalho pélvico, na verdade, bem condicionado, né? Bem fortalecido no pós-parto, independente da sua via, isso mesmo para quem, na verdade, tem uma prática mais cesarianista, ou independente do acompanhamento, vale a gente lembrar que a visita ao fisioterapeuta pélvico, ela não se finda no parto, né? A visita ao fisioterapeuta pélvico, ela deve acontecer ao longo da gravidez, né? Para o preparo dessa gestação, para o preparo dessa região genital, mesmo que haja uma intenção de parto cesáreo, já que a gente pode ser surpreendido a qualquer momento, a obstetrícia, todo mundo que está aqui sabe o quão surpreendente pode ser. Então, estar preparado para a possibilidade de um parto vaginal sempre, e no pós-parto, a orientação, na verdade, específica em relação ao restabelecimento, né, do assoalho pélvico de uma forma funcional, para que a gente tenha uma redução de risco. Isso, particularmente, quando a gente tem alto impacto, lembrar muito da corrida, né, particularmente da corrida em longa distância, que não tem uma contraindicação absoluta, mais uma vez, mas que, se não é o esporte de preferência de uma gestante, e se ela, na verdade, vai encontrar prazer em outra prática esportiva, talvez valha a pena a gente pensar a respeito desse tema, ou, no mínimo, ter uma orientação fisioterápica, né, passar por uma avaliação fisioterápica e, na verdade, por um processo aí de recuperação pós-parto, para que ela tenha, na verdade, uma orientação adequada nesse sentido na retomada de exercício depois da parturição. Cuidado durante o exercício, talvez dos mais importantes seja a questão hipoglicêmica, né? A gente sabe que existem alterações metabólicas que vão, na verdade, levar ao aumento desse risco, né? A gente sabe que, na verdade, glicose é um substrato energético primordial ali fetalmente. A gente tem, na verdade, uma resistência insulínica materna, né? Então, estar com uma ingesta calórica em adequação com a prática esportiva é muito importante, e, por isso, a maior parte das organizações tocoginecológicas do mundo orientam um limite temporal entre 45 minutos a 1 hora de exercício físico para gestante. É importante a gente lembrar que isso é uma sessão que não precisa ser única necessariamente. Então, a paciente, por exemplo, que tem o desejo de fazer mais de uma atividade, né, e que faz isso de uma forma orientada, é interessante que ela fracione o seu treinamento, né? Eventualmente faça 45 minutos a 1 hora,
depois percorra ali seu dia com outras atividades e, eventualmente, depois de um tempo, né, já, na verdade, conferida ali uma adequação energética em relação à sua glicemia, ela, na verdade, parta aí para um outro episódio, para um outro tempo de treinamento. Hipertermia, eu também já comentei rapidamente, mas lembrar da hidratação, né, que é algo muito importante para gestante também, ambiência, exatamente cuidado em relação a, na verdade, prática esportiva ao ar livre, né, boxes de crossfit, em que você tem um condicionamento do ar reduzido, então, eventualmente, vai ter ali uma temperatura também aumentada, favorecendo os fenômenos hipertérmicos na gestação, que particularmente, né, no momento em que a gente tem ali ainda não sapiência gestacional muitas vezes, então nas primeiras semanas de formação embriológica, a gente tem que ter alguns cuidados, né, cuidados que geralmente estão mais restritos ali de maneira a reduzir o risco de malformações importantes, estão mais relacionados aos banhos de imersão, né, muito quentes, saunas, a elevação da temperatura corporal de uma maneira mais importante, mas que de todo modo vale a pena a gente lembrar em relação aos fenômenos hipertérmicos por conta da alteração tipicamente gestacional da termorregulação, né? Em relação à hipertermia na prática esportiva, a gente não tem as evidências de impacto nas alterações de formação de tubo neural, como a gente tem, por exemplo, nos banhos de imersão, né? Enfim, episódios febris e outros momentos de hipertermia mais marcada. É importante a gente lembrar que em relação à intensidade do exercício, né? Quando a gente está diante de atletas, a gente pode, de fato, levar em conta a ergospirometria prévia dessa mulher, né? Para se calcar, na verdade, numa conta mais exata em relação à frequência cardíaca esperada para ela, uma frequência cardíaca alvo, né? Essa história dos 140 batimentos é uma história que não cabe mais, né? Hoje a gente, na verdade, não tem essa limitação de batimentos, o que a gente fala é que talvez fazer o talk test, que é você ser capaz de conversar, né, ao longo de uma prática de exercício, é suficientemente responsável para que a gente esteja num parâmetro adequado em relação à intensidade de exercícios. O que a gente deve evitar durante o treino, né? Mudanças bruscas de posição, então, evitando a hipotensão postural, né? No segundo trimestre, a gente vai ter um pico ali de alguns hormônios, incluindo relaxina, e aí a gente vai ter um risco, na verdade, de algumas lesões importantes, né? E os exercícios na posição supina, particularmente a partir do segundo trimestre, né? A partir ali de 20 semanas, 18, 20 semanas, em que a gente tem, de fato, um crescimento gravídico, né? Na maior parte das gestantes, né? 80% delas aí numa dextrorotação, que faz com que esse útero engrandecido caia exatamente sobre a cava e aí dificulte ainda mais a capacidade, na verdade, de retorno venoso dessas pacientes, né? Então, o exercício na posição supina também não é uma contraindicação absoluta, mas é um cuidado que a gente deve ter. Caso a paciente se sinta mal, você muda ela de posição, enfim, a orientação é essa, né? Não são exercícios proibitivos, porque alguns deles serão feitos nessa posição com ainda mais segurança, né? Mas só lembrar dessa possibilidade, que também acho que deve ser orientada pelo próprio obstetra. Lembrar aqui em relação à manobra de Valsalva, né? Eu já comentei também sobre a diastase da musculatura abdominal. A musculatura reto-abdominal vai sofrer esse processo de forma fisiológica, mas a gente pode, a partir da organização respiratória, ou seja, expiração no momento de força, salvaguardar essa mulher de uma agudização desnecessária desse afastamento, né? Importante lembrar também que a manobra de Valsalva, ela vai estar presente ao longo de todo o dia dessa paciente, não especificamente no exercício abdominal, por exemplo, que é uma das coisas que a gente mais pensa, né? Se a gente for pensar em outra prática de exercício, né, de outra região corporal, de outro grande grupamento, como, por exemplo, quando você está fazendo uma puxada ali na academia, se você fizer essa puxada sem organização respiratória, você vai ter uma manobra de Valsalva da mesmo modo, ou talvez até piorada em relação ao exercício abdominal. Por outro lado, já falei sobre isso, né? Mudança de decúbito pelo simples despertar, né? A paciente acordou e vai levantar da cama, né? Se ela não for orientada a ter um cuidado nesse momento,
vai estar sendo estabelecida ali uma agudização eventualmente desnecessária, né? Ela pode lateralizar o tronco, fazer uma elevação ali que é mais controlada, que seria interessante, né? Quando a gente fala de vestuário adequado para observação, seria, de fato, usar top, algum tipo de vestuário que oferecesse uma visão mais desnuda dessa região, para que o profissional de educação física pudesse ter uma orientação ali mais bem calcada, né, em relação à prática de exercício, a coordenação respiratória, que é o mais importante de tudo quando a gente pensa em diástase, e ativação neuromuscular, que é muito feita pelas fisioterapeutas pélvicas, né, ativação da musculatura transversa, que na verdade acaba aproximando um pouco mais a região reto-abdominal, reduzindo assim a diástase ao fisiológico que ela deve ser. A gente tem diversos benefícios, né, em relação à prática de exercício na gravidez. A gente tem um aumento de índices de partos vaginais, né, redução, na verdade, de diabetes, redução de distúrbios hipertensivos todos, né, redução de risco de parto pré-termo, né, de baixo peso ao nascer também, mesmo, isso é curioso, mesmo para gestantes que têm, na verdade, um nível de treinamento olímpico, né, que tem uma constituição corporal com redução de gordura corporal, a gente não teve, na verdade, redução de peso ao nascer, a gente teve uma redistribuição, na verdade, com redução mais de gordura na região abdominal do feto, mas sem redução de peso que fosse ali classificada de uma maneira patológica, né? Então, você tem uma redistribuição de gordura também nesse fetinho, né? O feto, filho dessa mãe, em geral, vai ser um bebê que vai ter uma redistribuição com uma redução de gordura também, mas sem redução de peso ao nascer. Isso eu estou falando de gestantes que treinam em nível olímpico. Então, exercícios assim que trazem benefício globalmente na gestação, né? Redução importante de 61% de sintomas depressivos, né? Em relação à saúde mental, o exercício tem todo esse benefício, 41% de pré-eclâmpsia, 50% de incontinência urinária aos esforços, além da redução também em relação à dor lombar, né? Esse é um trabalho da Universidade de Alberta, agora de 2025, que fala do treinamento de resistência de alta intensidade com atletas, né, feito com uma quantidade, um N muito significativo, em que foi considerado absolutamente seguro e bem tolerado exercício com nível de intensidade altíssimo, né, um treinamento de resistência mantido dessas atletas ao longo da gravidez, né. E esse outro, um trabalho norueguês, que durou 2 anos, né, uma meta-análise, em que fizeram uma avaliação com exercícios com alto volume, né? Alto volume de exercício, ou seja, até 11 horas semanais de exercício em atletas de elite, sem nenhum tipo de aumento de complicações maternas ou neonatais e sem nenhum tipo de aumento também de risco de lesões. Aqui, esse é um trabalho que o Gustavo vai falar também em relação a HIIT, esportes competitivos, então vou pular que eu estou falando muito, já passei aqui do meu tempo em relação a ele. Queria trazer para vocês também esse trabalho, que é um trabalho interessante, que mostra benefício, na verdade, para o aleitamento do exercício, né? Muitas vezes a gente tem a percepção de que o leite, existia uma teoria de que o leite ficaria mais ácido, né? De que a gente teria uma pior adaptabilidade ao aleitamento logo depois do exercício, de que haveria, na verdade, um ácido lático em maior concentração, isso dificultaria a aceitação do lactente desse componente do leite, e na verdade o que a gente percebe é o aumento desse oligosacarídeo, que é induzido pelo exercício, tanto em humanos quanto em cobaias, que diminui o risco cardiovascular e parece apresentar uma melhora cognitiva da prole. Aqui, na verdade, todos os benefícios, né, das adaptações placentárias, eu falei muito disso, então lembrar, na verdade, da ação trofoblástica lá no início da gravidez. Então, acho esse fluxograma muito interessante, porque ele mostra exatamente essa eficiência, né? Na verdade, quanto a gente consegue incrementar a adaptação da placenta, né? Resultando aí numa maior vasculatura mesmo, né? Numa melhora, na verdade, de todos os fatores que contribuem para uma melhor excreção de oxigênio e para uma redistribuição adequada do ponto de vista intrauterino. Indicações de interrupção de exercício, em geral a gente está falando de causas de sangramento vaginal, né? Então, sangramento vaginal é sempre uma causa que leva a gente a interromper o exercício pontualmente, né? Dor abdominal,
contrações que sejam contrações dolorosas, né? Obviamente, ruptura de bolsa também vai levar a esse tipo de interrupção, além de outros achados aí que são agudizados em relação a questões clínicas, como dor de cabeça, né? Dor precordial, alterações, na verdade, musculares que levem a desequilíbrio por si só. Então, algumas alterações que, caracteristicamente, de forma bem intuitiva, a gente conseguiria indicar interrupção, né? Contraindicações absolutas são poucas, né? Essas são, na verdade, as que foram no último consenso ainda mantidas, né? Algumas delas, na verdade, hoje já são estudadas. Eu procurei até se tem algum trabalho, alguns trabalhos em andamento, nenhum ainda conclusivo em relação a essas contraindicações que de fato ainda são absolutas, né? Então, alterações, na verdade, doenças respiratórias mais importantes, né? Assim como alterações cardíacas também, congênitas ou adquiridas, que de fato levem a uma intolerância ao exercício, né? Tal qual as complicações do ponto de vista ritmológico também, cardíaco, né? Alterações placentárias mais importantes, né? A vasa prévia, que é bastante relevante. Diabetes, aí, na verdade, independente da tipificação do diabetes, mas ter uma desglicemia importante, né? Exatamente pelos riscos relacionados à própria hipoglicemia, que também são importantes. Restrição de crescimento fetal, há muitas controvérsias em relação a essa contraindicação absoluta, já tem alguns trabalhos mostrando que talvez haja benefícios nesse perfil de paciente, se a gente não tiver nenhum outro desses comemorativos do ponto de vista materno. Trabalho de parto pré-termo, com prematuridade envolvida, né, com risco ali, pré-eclâmpsia severa, insuficiência cervical, que já tem também trabalhos mostrando que a gente não tem aumento de risco. A contraindicação mais importante, gente, que infelizmente a gente vê sendo muito orientada é o bed rest, né? Que é absolutamente contraindicado. Na verdade, a gente tem diversos trabalhos que mostram que, eventualmente, o bed rest, ainda mais mantido por tanto tempo, como muitas vezes é a orientação para gestante, a gente leva a uma incapacidade de retomada de massa muscular ao longo de toda a vida dessa pessoa, ela nunca mais recupera essa massa muscular perdida por conta de um bed rest, aumentando, obviamente, o risco de tromboembolismo, né? Das alterações de densidade mineral óssea, além dos efeitos psicológicos e psiquiátricos. E não tem evidência de diminuição de riscos associados ao parto prematuro, aos distúrbios hipertensivos e a outras complicações obstétricas, na sua maioria, né? Essa é uma resolução da COG de 2020, né? A maior parte das contraindicações ao exercício era baseada em opiniões de especialista, sem evidência científica, né? Essas são todas as contraindicações que também são previstas nesse artigo de 2018, que são, na verdade, relativizadas hoje, exatamente porque a maior parte das contraindicações passa por esse processo de relativização. Em relação às contraindicações em relação ao colo curto, elas passam a ser, de fato, contraindicadas quando o colo está menor do que 25 milímetros, e, na verdade, tem esse trabalho, que é um trabalho prospectivo, controlado, randomizado, em que houve exercícios de 20 minutos, então, muitas vezes, exercícios que não incluíam exercícios de membros inferiores, mas sim de membros superiores, então, uma fisioterapia ali ativa para gestantes com colo encurtado, em que não houve aumento de risco de parto prematuro. Lembrar da atividade física durante o trabalho de parto também, né? Eu falei do preparo em relação ao puxo, pensando no VO2, na verdade, pensando nessa distribuição de oxigênio, mas lembrar que a capacidade dessa mulher, né, especialmente se a gente está pensando num parto transpélvico, a capacidade que ela tem de se mobilizar, né, de, na verdade, ser capaz de fato, se articular de uma maneira interessante em relação ao exercício, é importante, eventualmente fundamental, para um posicionamento adequado, para uma descida que, na verdade, seja otimizada ao longo do acompanhamento do trabalho de parto. Era isso. Eu vou só compartilhar aqui a do Gustavo. Porque eu passei do meu tempo, professor. Vou pedir para ele ser rápido aqui. Nenhum problema. Obrigado. Ó, Talvez você tenha que fechar o teu, hein, Flávia? Para depois será? abrir o dele. Eu acho que sim. Fecha o teu. Isso. Deixei. É isso.
Agora você compartilha já com a janela dele É aberta. sempre tecnológico, né, professor? Foi. Certo? Vou passar aqui. Ainda não Não, foi. Agora você compartilha, deixa aberta e calma aí, depois compartilha. deixa eu só sair. Deixa eu ver. Isso, agora foi. Foi. Só botar o play aí, que aí pra gente aparece tela cheia. Deixa eu só Aquela descer. setinha ali de cima, né? É, porque eu não estou conseguindo chegar nela, só um minutinho. Agora foi. Pronto. Maravilha. Vou Gustavo, colocar. seja bem-vindo. Gustavo também foi nosso aluno. Eu estou muito antigo, hein, Gustavo? Você já está aí com os cabelinhos, pelo menos a barba um pouquinho A branca, barba branca, né? professor. É isso aí. Seu Então, VO2 com certeza está melhor que o meu, nadando, correndo, tudo que o senhor faz. é isso aí. Eu vou correr uma maratona agora com a minha filha em outubro, em É, Chicago. é isso, envelhecimento é isso. Ter cartilagem boa, VO2 bom. Então, tá Isso mais aí. novo que eu. Vamos que vamos. Boa Tua noite, palavra, gente. Gustavo. Boa noite. Sempre assim um prazer atender esse convite desse tema do professor Rezende, assim, grande mestre nosso da obstetrícia na faculdade. A Flávia seguiu ainda pós-faculdade com toda a formação, maternidade, maternidade escola da UFRJ, Santa Casa, ou seja, um caminho trilhado do lado do professor Rezende. E eu lembro quando a gente começou a estudar muito sobre o tema, foi quando ela ficou grávida do nosso primeiro filho, em 2013, porque eu comecei a ver questões relacionadas que eu vi em relação à medicina esportiva, principalmente lesões musculares que eu via muito. E eu questionava muito do que era falado. Eu falei, não faz sentido nenhum. Eu não estudava assoalho pélvico, não sabia nem os músculos direito do assoalho pélvico, mas pensando em musculatura estriada esquelética, não fazia sentido muitas coisas do que eram faladas em relação à gestação. Não da questão fetal, que eu não tinha conhecimento para isso, mas em relação aos conhecimentos da biomecânica, que nada mais é do que o funcionamento como o nosso corpo funciona com movimento e a regeneração de lesão muscular, eu vinha questões que na obstetrícia iam contra o que a gente via nessas questões. E a gente começou a estudar muito sobre o tema, né? Não pode isso, pode aquilo. E a gente começou a estudar. Eu, de uma forma mais prática, e a Flávia me orientando a parte acadêmica, né? Com a formação que vocês têm fortíssima nesse âmbito, na maternidade. E a gente começou, na época, o professor chamou a gente para dar uma aula na maternidade. A gente viu que tinha um impacto muito grande. Na época, eu era consultor da Red Bull para atender os atletas da Red Bull. E a gente falou sobre exercício na gestação, que tinham atletas deles grávidos. E a coisa foi tomando um impacto tão grande e culminou com a gente escrever o capítulo do livro, que é o maior tratado de obstetrícia do país, e fora todas as aulas que a gente deu para a Red Bull, para pessoas do mundo e todo sobre exercício físico na gestação, e algumas empresas até chamaram a gente para dar palestra sobre esse tema, né? Porque tem muita questão relacionada com a saúde da mulher nas empresas, né? O crescimento das mulheres nas empresas. Então, assim, tudo isso começou com uma gestação e com o apoio do professor Jorge. Então, a gente, assim, é muito grato pelo esse apoio dele no crescimento sobre esse tema. E eu começo assim, né? Nada mais do que a arte para impactar a gente, né? Assim, essa é uma imagem que me mostrava o que era uma mulher grávida, que eu atendia no consultório. Ah, tem dor. Ah, isso é normal, é da gravidez. Eu atendia mulheres com dores no corpo todo, a gente não pode fazer anti-inflamatório, não pode usar antidepressivo para dor crônica. Era muito difícil manejar uma mulher grávida. E a grande maioria que a gente escutava, não, estou de repouso porque eu não posso fazer exercício e na gravidez piorou minha dor. Então, se associava essa dor muitas vezes nas consultas com a gestação, quando na verdade era muito mais relacionada com repouso absoluto, sem sombra de dúvida. A gente pega mulheres ativas, né, que se mantêm com a questão, pensando tanto nas questões físicas quanto mentais, como exercício é um importante aliado na melhora da dor. E não é só na gestação, se a gente for pegar hoje cefaleia, dor lombar, cervicalgia,
tendinite. Em todas essas linhas de dor por sobrecarga, o exercício físico é a primeira linha de tratamento. Então, não é uma coisa relacionada só à gestação. Você pega um paciente com dor lombar, eu tenho pacientes até hoje que o médico indica repouso, se não melhorar a cirurgia. Quando, na verdade, a gente sabe que um dos principais fatores para a prevenção de dor lombar é andar. A gente sabe hoje que caminhar é o primeiro elemento de prevenção para dor lombar. Então, a gente via que muito dessas questões estavam relacionadas com o sedentarismo. Claro que a gestação tem sobrecarga mecânica, como tem a sobrecarga que o professor Jorge sai de uma natação, vai para uma bicicleta e vai correr no Ironman. São sobrecargas mecânicas diferentes. E como é que ele melhora a dor dele para fazer isso tudo, ou qualquer um de vocês faz atividade? Preparando o corpo para essa sobrecarga. Então, você tem que preparar o corpo para a sobrecarga, que é a gestação. E quando a gente começa a trazer, né, a questão desse hábito sedentário, né, a gente vê que as pessoas despendem pelo menos 50% do seu dia com hábitos sedentários. Imagina a gestação quando você tinha aquela indicação do medo do aborto no exercício. Então, a gente está falando que o sedentarismo está presente em pelo menos 50% do nosso dia. E quando a gente fala em sedentarismo, a gente tem as orientações do American College of Sports Medicine, né, em relação à COG, da quantidade de tempo de atividade ao longo da semana. Isso já foi que eu estou mostrando aqui, 150 minutos por semana, esse aqui é antigo, e hoje a gente já está em 300 minutos por semana. Então, a gente tem visto aumento cada vez maior do tempo de atividade, de exercício físico ao longo da semana. Essa aqui é a parte da Flávia, que a gente tinha, né, comum nessa aula. E aí, quando a gente pega a incidência de dor pélvica e de dor lombar, a gente tem uma incidência de dor lombar na gestação. Em torno de 85% das mulheres apresentam essa dor lombar e 75% a dor na virilha, né, que a gente chama de growing pain. Então, a gente vê a relação próxima de hábitos sedentários com dor lombar e dor pélvica, a growing pain, dor na virilha. Quando a gente começa a pegar essa alteração da marcha, né, 28% das mulheres vão ter essas alterações de marcha. Então, é muito importante a gente ficar atento. A gente não vai mudar a marcha da gestante. A gente não vai alterar a marcha, porque ela acontece de um ponto de vista de proteção, de prevenção de queda. A gente vai preparar a mulher para essa alteração de marcha. Então, o que a gente vê alguns profissionais de educação física, né, orientando suas alunas, não, você está com a dor porque você está pisando com o pé mais para fora e passo curto. Claro, isso é a marcha que a gente tem para aumentar a fase de duplo apoio, os 2 pés no chão para prevenir queda. A gente não quer alterar a marcha, a gente quer preparar a mulher para essa marcha. E quando a gente tem essa relação, né, do que é a marcha correta, a gente vai pegar todas as fases da vida da mulher. A gente vai dizer que a Gisele Bündchen anda errado com uma marcha que transformou ela numa das modelos mais bem pagas do mundo. A gente vai orientar uma idosa que precisa andar com andador por questões de dor no quadril, dor na coluna, não usar o andador, ou vai tentar preparar ela para usar esse andador? Desde as fases que a gente tem uma corredora, será que a marcha da corredora é igual de uma gestante? Então, tudo isso a gente não quer dizer que esse padrão é o certo ou é o errado. Cada pessoa vai ter a sua marcha. De acordo com a avaliação que a gente faz nas nossas pacientes, análises mecânicas, né, que a gente faz muito aqui na clínica, nas pacientes da equipe da Flávia, a gente começa a determinar. Ela está sobrecarregando essa relação. Ela tem uma mobilidade articular reduzida em relação a isso. Então, a gente vai trazer o que a gente faz com os atletas associado às gestantes. Sempre, tá? Quem determina a questão de saúde da mulher na gestação é o obstetra, porque se tiver complicação, é ele que vai resolver o problema. Sempre que eu dou essa aula para profissionais de educação física, para fisioterapeutas, eu reforço. Quem determina o certo ou o errado na gestação é o obstetra, porque as principais complicações são vocês que vão resolver.
A gente vai dar o máximo possível de dados para preparar essa mulher para a gestação, principalmente das questões mecânicas. Quando a gente fala em marcha, né, que eu venho falando, a gente tem a fase de apoio e a fase de swing, né, da marcha. Então, o que a gente pensa? Você apoia o pé no chão, esse pé vai sair e vai até o outro encostar. Na gestação, a gente tem o que a gente chama de uma fase de duplo apoio. O que é isso? Uma fase de balanço de swing, mais de apoio de swing mais próximas. Por quê? Para manter sempre um pé em contato do solo. É uma fase de duplo apoio aumentada. Com que objetivo isso? Prevenção de queda. Porque a gente sabe que o risco de uma mulher cair na gestação é similar a uma idosa. Então, a gente tem sim que ter a preocupação com a queda na gestação. Não é indicando repouso absoluto, é preparar ela fisicamente para evitar quedas. Quando a gente pega aqui o momento de abdução do quadril, isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é fundamental para quem vai acompanhar mulheres que têm dor na coluna, dor no quadril, aquela tendinite glútea, ter isso na cabeça. Aqui em azul é o vetor de força da musculatura do glúteo, que estabiliza a pelve. E a vetor rosa aqui é o peso corporal. Pensando em massa, né, em vezes distância, o glúteo precisa fazer uma força 3 vezes maior que o peso corporal para manter a pelve estável. Agora vamos pensar na gestação, a mulher aumentando o aumento gradual de peso, a alteração do seu centro de gravidade ao longo das 40 semanas, muitas vezes se tornando menos ativa ao longo do dia, perdendo força glútea. Você tem os dois fatores para aumentar esse risco, tanto de dor lombar quanto de tendinite do glúteo médio. Por quê? Por conta dessa sobrecarga para a mulher manter a pelve estável na gestação. Imagina se você indica repouso absoluto. A chance de ganhar peso vai ser maior, a chance de você perder força glútea vai ser maior, e existe uma questão chamada neuromuscular. É como o cérebro comanda o movimento do seu corpo. Você vai ter também uma alteração neuromuscular. Imagina tudo isso somado com alteração de centrogravidade e a fase de duplo apoio, você ter o pé mais tempo no solo, o risco de aumento de dor lombar e no quadril na gestação. Contraindicar o exercício, o ortostatismo é sentenciar essa mulher a ter dor no complexo lombopélvico na gestação e no pós-parto. Em relação quando a gente fala no tilt pélvico, tá? Você vai ter esse equilíbrio de forças na bacia, tá? A gente fala em reto abdominal, a gente fala na musculatura estabilizadora da coluna. Imagina que na gestação você vai ter cada vez mais a hiperlordose, com uma inclinação pélvica mais anteriorizada. Você vai ter o quê? Você vai ter uma contratura maior da musculatura flexora do quadril, do ilho-psoas. Você vai acabar tendo uma maior distensão da diástase abdominal, tendo uma maior dificuldade da ativação dessa musculatura abdominal. E você vai acabar tendo o quê? Você vai acabar mandando uma mensagem para o teu cérebro, tá? A questão neuromuscular. Para que você vai ficar ativando o glúteo? Então, você acaba tendo uma inativação glútea por conta dessa hiperlordose lombar. Por isso que é tão importante fazer trabalhos neuromusculares com elástico, ativando bastante essa musculatura abdutora do quadril, musculatura do glúteo médio, glúteo máximo, extensor de quadril, para estabilizar essa coluna, estabilizar essa pelve. E a gente fica muito limitado no fortalecimento da musculatura abdominal. Não é porque é proibido por conta da diástase, é porque pelo aumento do volume uterino, vai ser difícil fazer um movimento de flexão do tronco e você fazer também uma prancha, não é que seja contraindicada, mas muitas mulheres não vão ter a capacidade de conseguir fazer essa prancha. A gente sabe que a prancha aumenta muito a pressão intraabdominal. Então, assim, pode ser que aumente o risco de diástase. A gente não tem evidências robustas disso, mas com certeza você tem um aumento da musculatura, aumento da pressão intraabdominal.
Então, às vezes, você trabalhar essa musculatura com exercício de agachamento, controlando a respiração, estabilizando a pelve, vai ser muito importante para a gente conseguir fortalecer essa musculatura abdominal de uma maneira secundária e não direta. Quando a gente para e pensa em gestação, né, o que o exercício poderia ajudar? Você olhando essa grada, você vê ela como uma pessoa patológica fazendo exercício ou vê uma pessoa curtindo a gestação com um bem-estar maior? Então, quando a gente fala em exercício na gestação, a gente está falando em questões mecânicas apenas, tá? Tirando toda a parte metabólica que a Flávia passou para vocês. Dor lombar, metabolismo ósseo, dor em membro superior e membro inferior, questões relacionadas com frouxidão ligamentar, marcha e balanço, questões posturais para preparar a musculatura estabilizadora do corpo na gestação, controle do ganho de peso, dor pélvica. Ou seja, a gente só vê benefícios com a prática de atividade física na gestação. E uma coisa, um fator que eu trago para vocês, né, até em homenagem a Preta Gil, né, que teve um óbito assim trágico, né? A gente teve assim, acompanhou parte dela aqui na clínica, foi nossa paciente o tempo, uma mulher fortíssima que tem toda a nossa admiração. A gente muitas vezes a pessoa fala, as questões mecânicas da alteração da marcha são apenas mecânicas. Na verdade, você tem questões psicológicas com relação à marcha. A gente sabe que as alterações que acontecem na gestação da marcha da mulher na gravidez, ela perdura até cerca de 6 meses pós-parto. Ou seja, você já tem o regresso do volume uterino, as questões da musculatura abdominal já sendo recuperadas, e mesmo assim se mantém durante os primeiros 6 meses da gestação essa fase de duplo apoio aumentada, de proteção de queda, mostrando que tem fatores psicológicos de defesa para essa alteração de marcha, não é só pelas questões mecânicas. Então, isso é muito importante a gente reforçar, não achar que você vai ter esse aumento da gestação e logo no pós-parto volta tudo ao normal. Por isso que a gente orienta sempre as nossas pacientes no pós-parto, voltar gradualmente ao exercício físico. Não é que seja proibido, é que você vai manter vários padrões da gestação e querer voltar no ritmo de antes do exercício. Voltar com calma por conta dessas questões. A marcha é no terceiro trimestre. Você vai ter uma redução de velocidade e comprimento de passo. Você vai ter passos mais curtos e mais lentos. O que isso vai causar? Uma fase de duplo apoio aumentada. Você vai ter sempre pelo menos um dos pés em contato com o solo. Você vai ter um objetivo maior não de performance, mas de estabilidade da marcha. Você vai ter uma redução de força gerada, pensando em economia de energia para a mulher e para o feto. Você vai ter uma redução da amplitude dos desvios de centro de massa e da energia do gasto no processo. Então, quando a gente fala em preparação física, não é alterar o padrão de marcha da gestante, e sim prepará-la para essas alterações, tá? O quadril, você vai ter uma redução de extensão e adução do quadril. Você vai ter uma redução de flexão plantar. Vai ter uma menor rigidez por conta dos hormônios na gestação que aumentam essa frouxidão. Vai ter o tilt pélvico mais anteriorizado, como eu mostrei para vocês. E essas alterações se mantêm até 6 meses pós-parto. O tilt pélvico no terceiro trimestre, a gente vai vendo essa alteração nessa imagem do centro de gravidade e a gente entende por que a mulher vai sofrendo com dor lombar, principalmente no terceiro trimestre. Quando a gente fala em dor na gestação e a importância do exercício, a dor lombar é a causa mais frequente de dor na gestação, tá? A gente pega a coluna como um todo como um segundo. Quando a gente isola, a dor lombar é que tem a maior incidência. O punho é muito relacionado com edema, né? Síndromes clássicas, como síndrome do túnel do carpo, tendinite de Dequervain do primeiro compartimento extensor. O quadril, a gente pensa nessas tendinites do glúteo médio. Então, a gente pensa essas 4 causas mais comuns, o exercício físico vai prevenir muita dor lombar.
O tornozelo, ele vai prevenir um pouco mais as entorses, mas a dor no tornozelo, uma tendinite de Aquiles, ele tem uma prevenção um pouco menos evidente. Joelho vai prevenir muito aquela dor fêmur-patelar, porque você estabilizando a pelve, você não vai aumentar aquele valgo dinâmico, a entrada do joelho. Então, vai acabar protegendo também com o exercício. Então, todas as articulações que geram mais dor na gestação vão se beneficiar com o exercício dessa questão biomecânica, tá? Isso aqui, a questão é a quantidade de prevalência de mulheres com dor, algum episódio de dor lombar. Então, a gente vê que é muito presente a dor. E sempre não é aquela dor, na maioria das vezes, incapacitante, é aquela dor leve, aquela dor que incomoda, que é o que a gente sabe que vai cronificando, que também é um padrão de dor para qualquer dor com exercício físico, é fundamental no tratamento. É a primeira linha de tratamento. Dor crônica pré e durante a gestação. A gente sabe que a insônia, a depressão tem muita relação de afastamento da mulher. E todas essas causas de dor crônica são beneficiadas com o exercício físico. Aqui é o que a gente tem, né, dos benefícios do exercício físico com alta e baixo evidência, tá? A gente vê relacionadas com ganho de peso, melhora da saúde mental, risco de diabetes gestacional, redução do risco de pré-eclâmpsia, redução do risco de hipertensão gestacional, redução da dor pélvica e lombar, redução da necessidade de indicação de cirurgias na gestação. Ou seja, o exercício físico vai trazer inúmeros benefícios. Por isso que a gente reforça, não indicar repouso absoluto ou hábitos sedentários na gestação. Isso aqui são as orientações, tá, que a gente passou, a Flávia já passou para vocês, para ela também não se estender muito. Eu queria focar mais na questão mecânica. E aqui um estudo desde 1950, né, acompanhamento de mulheres atletas, né? Mulheres atletas de alto rendimento não viram alterações de complicações comparadas com outras mulheres, pelo contrário. Então, mesmo aquela mulher que já antes da gestação faz atividade física em alta performance, não é contraindicado esse exercício na gestação. Claro que tem o risco de trauma, a gente tem que conversar, só que ela não é uma contraindicação. É diferente de orientar uma mulher a começar uma nova atividade, aumentar a performance na gestação. Por conta de todas as alterações biomecânicas, a gente não contraindica nada de novo depois da gestação. Quando a gente fala em alta performance, Comitê Olímpico Internacional, Sociedade de Medicina da Austrália, contraindicado você proibir ou contraindicar que uma mulher seja atleta na gestação, tá? Então, a gente tem esses órgãos com esses pronunciamentos. Isso aqui a Flávia já falou com vocês. A questão aqui que eu mostrei que é para botar da aplicabilidade, né? Quando você tem a falta do treino de força, a falta da preparação física, por que você vai ter dor lombar, dor no joelho, dor nos quadris? Você vai ter um tilt pélvico mais anteriorizado. Você acaba tendo uma maior rotação interna dos quadris. Quando o quadris roda internamente, a patela ela é fixa, ela fica um pouco mais lateralizada. Então, você acaba sobrecarregando a articulação fêmur-patelar. E a pronação do pé, se a mulher for uma corredora, alguma coisa tiver sobrecarga, pode acabar sobrecarregando a face medial, ali gerando fascite plantar e tendinite do tibial posterior. Por isso é tão importante manter a prática da atividade física na gestação. Isso aqui é um trabalho mostrando, né, em atletas de CrossFit, o aumento da pressão intraabdominal. E a gente vê que tossir, crises de tosse, aumentam mais a pressão intraabdominal do que qualquer exercício. Então, só para a gente ter cuidado com essa questão de proibir um determinado exercício que vai aumentar muito a pressão intraabdominal.
Claro que a gente pode escolher exercícios que tragam mais benefícios, principalmente se a mulher não for atleta, não tiver que manter seus treinos, até por questões físicas ou mentais, mas a gente não tem que ter esse medo do exercício em relação ao aumento da pressão intraabdominal como um fator tão preponderante. Alguns exercícios bem interessantes na gestação. Prancha lateral. Por quê? Você vai manter o fortalecimento tanto do core quanto a musculatura estabilizadora do quadril. Então, é um exercício excelente, tá? Que você não aumenta tanto a pressão intraabdominal quanto uma prancha horizontal. E na prancha lateral você vai trabalhar muito essa musculatura glútea como estabilização da pelve, que é a coisa que a gente mais precisa na gestação. Esse aqui, se a mulher já tem um nível de treinamento um pouco mais avançado, tá? A gente pode fazer o quê? Essa estabilização com abdução. Isso porque, mas a maioria das grávidas não vão conseguir fazer esse exercício. Não vão, mas a gente tem que pensar, caso a gente treine mulheres que tenham nível de atividade alta, se você reduz drasticamente o risco dessa mulher desenvolver ansiedade e depressão. Então, criar treinos que mantêm ela motivada a seguir treinando ao longo da gestação, sem sobrecarregar mecanicamente. O perdigueiro, esse aqui é um outro exercício excelente, porque você vai intercalando sem manter aquela prancha horizontal. Então você faz a extensão do quadril, que a gente sabe que a gente perde um pouco na gestação. A gente trabalha a mobilidade, trabalha a coordenação motora e ainda mantém o fortalecimento da musculatura abdominal. O agachamento pelas costas. Muitos têm medo, é uma atividade fantástica para a mulher em todas as fases da vida dela. É claro que na gestação você vai fazer uma amplitude menor, por conta do aumento do volume intraabdominal, vai ser mais difícil. Então, sentir uma dificuldade, você ou reduz carga ou reduz amplitude. A prioridade é segurança. Quando a gente fala do agachamento pela frente, muitas mulheres vão ter mais facilidade de fazer esse exercício, porque você vai fazer o quê? Você não vai inclinar o tronco para frente, você vai evitar aquele tilt pélvico anteriorizado. Então, pode ser uma alternativa de agachamento para mulheres fazerem também na gestação. E acaba também fortalecendo bastante a musculatura adutora para ajudar também na estabilização da pelve. Esse aqui, para mim, é um dos mais importantes na gestação, se a mulher tiver condição de fazer, que é a passada. Por quê? Você vai trabalhar mobilidade, coordenação motora, trabalhar, ter a questão neuromuscular, fazendo vários exercícios juntos e dependendo da capacidade técnica da mulher, ela pode fazer até com a barra nas costas. Passada lateral, outro que a gente pensa para quê? Para trabalhar o glúteo médio. A gente vai mandar o cérebro, ativa o glúteo médio, ativa glúteo médio, ativa glúteo médio, que a gente viu que é importantíssimo para estabilizar a pelve durante a marcha, durante o dia a dia da mulher. O levantamento terra, tá? Esse aqui a gente geralmente fala, ajuda muito a prevenir dor lombar. Só que se a mulher já tem dor lombar, a gente não indica esse exercício, porque tecnicamente é uma atividade difícil de ser feita. Então a gente só orienta a manutenção de quem fazia antes da gestação. Nunca começar esse exercício na gestação, porque tecnicamente ele é mais difícil. Se você faz errado, você pode sobrecarregar a lombar gerando essa dor. Esse aqui é o aviador, outro que a gente também só para mulher mais atleta. Por que a gente botou essa atividade? Porque vários congressos de profissionais de educação física a gente deu essa aula mostrando a importância, principalmente em boxe de CrossFit. Kettlebell swing, somente para mulher treinada. Eu vou acelerar aqui, porque como não é o perfil, é para atividade de alta performance mais. Isso aqui a Flávia já falou com vocês da aula. E a gente bota essa aula, né, nessa imagem final, de agradecimento final. Outra paciente que a gente acompanha aqui na gestação e no pós-parto, que fez uma peça, né, Mãe Fora da Caixa, mostrando todo o desafio de uma mulher na gestação e no pós-parto. Então, negligenciar essa demanda física da mulher e indicar repouso absoluto, eu considero hoje uma iatrogenia, com todos os conhecimentos que a gente tem sobre exercício físico em todas as fases da vida, inclusive na gestação e no pós-parto. Obrigado, Gustavo e Flávia. E normalmente a gente faz aí umas perguntas, estamos um pouquinho avançados, mas temos uns minutinhos.
E hoje, coincidente e oportunamente, hoje é dia do profissional da educação física, né? Quer dizer, parece até que a gente escolheu de propósito. E essa aula, depois ela fica gravada no YouTube, para quem quiser compartilhar com os amigos e tudo, é sempre uma oportunidade. Eu fiquei encantado, não apenas com a parte obstétrica, mas com essa orientação específica dos exercícios que o Gustavo mostrou aí para gente. Eu acho que o grande desafio no exercício na gravidez diz respeito a mulheres de classes sociais menos favorecidas. Não é fácil encaixar essa rotina de 150 minutos por semana de atividade. Uma mulher que trabalha, que pega a condução para ir para o trabalho, que sai de casa de madrugada, que volta à noite. De maneira que esse eu acho o maior desafio e como que a gente vai conseguir ultrapassar esse desafio, não apenas para a grávida, mas para mulher trabalhadora em geral. Então a palavra está aberta para quem quiser fazer pergunta. Eu vi que já tem alguém aí de mão levantada, professor Bezecri. Opa, muito bem. Olha, eu fiquei encantado com essa apresentação. Excelente. Flávia e Gustavo, vocês estão de parabéns. Aliás, fez-me lembrar uma época em que eu tinha uma academia em Copacabana. Eu contava com professora de ginástica especializada, nutricionista, psicóloga, tanto que o professor Rezende, nessa época, me convidou para escrever um capítulo sobre preparação psicoprofilática do parto no seu livro. Realmente fiquei encantado. Parabéns, muito obrigada. Obrigado, professor. Uma alegria tê-lo aí assistindo e prestigiando as nossas sessões. Com Alberto, certeza. que O abriu a professor câmera. Bezerri foi professor do meu pai também, sabia? Na Olha Trinco. aí. É mesmo? É mesmo. Beleza. Professor Rezende, uma pergunta para Flávia, para Gustavo. Flávia iniciar sua formação profissional lá na Carmela Dutra, ela sabe que lá somos polo de diabetes gestacional. E a recomendação da OPA são os 150 minutos semanais de atividade física, quando a gente começa a definir se a gente vai insulinizar ou não aquela paciente, né? Enfim, mudança do estilo de vida, dieta, enfim. Como o senhor bem falou, é muito difícil. A adesão é muito difícil, né? O percentual observa que é muito baixo. Elas até conseguem fazer a dieta que lhes foi orientada, mas aderir à atividade física é muito baixo, até muitas vezes pelo poder aquisitivo, carga de trabalho, enfim, o dia é curto, né? Agora, poderia, Flávia, nesses 30 minutos diários, uma mera caminhada já poderia ser o recomendado a essas pessoas de menor acesso, que não vai ter como pagar uma academia, enfim, calçar um par de tênis e caminhar, nem que fosse em volta do seu quarteirão, em volta da sua quadra de residência, por 30 minutos ao dia, por isso já seria o suficiente, por exemplo? Com certeza, Borges. Esse tipo de atividade, né, que é possível de encaixar no dia a dia das pacientes, eventualmente fazer até os microexercícios, né, que são assim 10, 12 agachamentos ao longo do dia a dia, eram as orientações que eu dava quando estava à frente do ambulatório de diabetes lá da maternidade escola, junto com a professora Lenita e com o Marcos, que são os endocrinologistas responsáveis. Eu coordenava a parte de obstetrícia e a gente, na verdade, falava muito a respeito de atividade física, e ali para o nosso ambulatório não iam os pacientes de DMG, né? Iam aquelas que, na verdade, já estavam em proposta insulinoterápica, mesmo que fosse DMG, mas já estavam ali revertidas para aquele percentual menor que ia precisar de insulinoterapia. E essas orientações, por incrível que pareça, elas já são suficientemente interessantes para trazer benefícios. Claro que a gente tem essa dificuldade enorme a ser sobrepujada, né, que é a capacidade de ter tempo, né, para que haja essa aderência, orientação suficiente, enfim, disponibilidade, né, numa jornada contínua dessas mulheres.
que é de fato infinita. Então, conseguir ter energia para que isso aconteça, mas aquilo que eu falei em relação à janela de oportunidade, isso se aplica mesmo para quem não tem o privilégio desse tempo. Porque quando você fala da oportunidade, da janela de oportunidade, explicando que você vai trazer benefícios que, na verdade, seguirão com essa prole ad eternamente, em geral, há uma sensibilização e uma busca por adaptação no dia a dia. A gente chegou a cogitar, não lembro se o professor Jorge lembra, mas eu cheguei a levar um ex-aluno nosso da Santa Casa, que hoje trabalha até aqui comigo, o Bruno Dourado. O Bruno hoje está na UERJ, no programa de pós-graduação, mas ele chegou a ter interesse em tentar fazer algo em atividade física lá na maternidade escola, e aí era pandemia, a gente não conseguiu evoluir com esse projeto. Mas eu acho que é um projeto que vale muito a pena a gente pensar. Tem muita gente da educação física, do próprio Fundão, que já se disponibilizou a participar, enfim, orientações pequenas que fazem muita diferença no dia a dia das pacientes. Quando O nosso ambulatório está à disposição, hein, Flávio? Maravilha, Borges. E, Borges, você, meu, maior coronel, diretor daquele hospital, hein, da PM. Estou em casa já, Gustavo. Estou em casa. Agora é Em casa já. diretor da Carmela Dutra. Eu sou um coronel da reserva, como se diz no jargão popular, coronel de pijama, assim como o nosso mestre, professor Benzequim, é coronel médico do Corpo de Bombeiros também, emérito. Obrigado, hein? Lá na UERJ, a gente estava com um projeto de levar para a UERJ relacionado, principalmente questões relacionadas com saúde musculoesquelética da mulher, né? Uma questão em climatério, menopausa. E eles têm um projeto muito interessante na UERJ com a endocrinologia chamado Osso Forte. Então, o que que acontece? Você pega os estudantes de educação física e você usa com elástico, com peso, você se mantém ativo. Porque a gente tem diferença. Existe atividade física e exercício físico. Atividade física é qualquer movimento que você faz ao longo do dia. Então, uma pessoa dessa que mora longe do trabalho, que anda, que vai para o metrô, que trabalha como doméstica, às vezes ela é muito mais ativa do que a gente que trabalha sentado. Então, essa questão da atividade física, ela já tem no dia a dia. Quando a gente fala em exercício, é o quê? A gente programar o nosso corpo para realizar movimentos com objetivo. Por exemplo, eu vou correr para melhorar meu VO2, meu preparo físico cardiovascular. Eu vou fazer o agachamento para ganhar mais força glútea. Então, quando a gente fala em exercício físico e atividade física, é uma diferença. Então, essas pessoas, às vezes, são mais ativas. Então, a gente conseguindo fazer esse trabalho com um saco de feijão, com um saco de arroz, se tiver uma questão maçante de informação, só que o que acontece? A gente sabe, eu trabalhei no INTO, na PM, no Hospital do Bombeiro, a gente sabe como são consultas, às vezes, de 15 minutos, 10 minutos. A gente não tem tempo hábil para trabalhar tudo isso. Por isso que é importante projetos nessa área, que você vai... todo dia informação, é folheto, é encarte no ambulatório, você vai vencendo pelo cansaço. Então, você pode conseguir converter, óbvio, vai ser sempre uma minoria, mas se a gente começando um trabalho desse de formiguinha em vários hospitais, a gente consegue resultados muito melhores, com certeza. Alguém quer fazer alguma outra consideração? Não estou olhando aqui o chat. Queria só fazer uma pergunta para o Gustavo. Tudo bem? Tudo bem, Flávio? Tudo bem, Gustavo? Sidney? Tudo bem, Sidney? Tudo jóia, tudo bem. É sério mesmo? É 300 minutos agora? Porra, não Já estou para 300, Sidney, tá difícil. porque Igual glicemia. Quando eu acho que eu estou vencendo, a glicemia ele diminui. fazendo 1 hora, 4 vezes por semana, tu achando que tá bom demais, agora não. Vou ter que fazer mais um dia, então. Então é isso mesmo, 300 agora, vai passar, É né? isso mesmo, teve um aumento. Tá bom, valeu, garoto. Um abraço. Mas Sidney é atleta também, né? Eu lembro, quando eu era aluno acadêmico, eu lembro disso também. O Jorge Rezende, o Rezendinho já me passou muito tempo, já tá ele é triatleta, né? O Jorge Rezende é mais atleta, agora ele é Ironman, é diferente. Né? Isso aí. Só está aumentando. Diz que não pode dizer que é Ironman quando o sujeito faz feito, eu fiz esse 70.3, diz que não pode se dizer Ironman, não. Fez um 70.3. Vamos ver se um dia eu faço um Ironman de verdade, mas sou 1% Strava, não é pouca coisa não, hein, Gustavo? Não, é impressionante. Arrasou. 1% Strava. Para mim já é Ironman. Para os entendedores é uma coisa boa. Para mim já é Ironman. Né? Olha, foi uma sessão ótima. Isso depois fica gravado lá para quem quiser consultar. Queria agradecer a esse casal
20, casal charmoso, simpático e bem sucedido, tudo de bom. Então, muito obrigado, uma ótima semana para todos vocês e um abraço. Obrigada, Obrigado, professor. gente. Um abraço, boa Um noite. abraço, boa noite. Abraços a todos.